Olá, bom dia, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez nesta manhã maravilhosa, a qual o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos juntos aqui novamente para continuarmos ministrando aqui, trazendo esse breve devocional para a edificação da nossa vida através da palavra de Deus. Eu quero dar continuidade ainda falando das 6 verdades que nós não podemos esquecer. E a primeira verdade foi que tudo tem o seu tempo, né? Tudo há um tempo determinado. Nós tratamos desse assunto nos vídeos anteriores. E hoje nós vamos falar sobre escolhas, que ainda é relacionado a essas 6 verdades que nós não podemos esquecer. E hoje se fala, né, do segundo ponto: uma escolha errada pode trazer consequências irreparáveis. É muito importante na hora de escolher, né? Quando a gente fala de escolha, querido, nós vemos alguns exemplos bíblicos a qual alguns homens escolheram a fazer o que eles achavam que estaria certo para fazer. Quando nós falamos de escolha, logo nos vem à memória quando nós nos encontramos em um supermercado. Quando nós nos direcionamos para o setor, né, a parte de frutas, legumes, verdura, nós temos ali um total cuidado de não estar colocando dentro ali dos saquinhos, né, frutas ou verduras, né, estragadas. Por quê? Porque ali a gente está fazendo uma escolha. Nós estamos escolhendo as melhores frutas, as melhores verduras para trazer para dentro da nossa casa. Por quê? Porque aquela escolha, aquela fruta, aquele legume, ele vai me alimentar, né? E se eu trouxer um fruto, se eu trouxer um legume estragado, ele vai me fazer mal. E assim é a nossa vida. Nós precisamos entender e saber o que nós estamos escolhendo. O que nós estamos selecionando para agregar na nossa vida. O que nós estamos selecionando para trazer, para somar na nossa vida. Nós precisamos dar ênfase e importância a isso. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Lembre sempre do supermercado na hora de fazer uma escolha. Nós temos, à luz da Bíblia, alguns exemplos bíblicos sobre escolha, né? Algumas escolhas erradas e suas consequências. Porque assim, na medida que nós fazemos essa escolha errada, ela tem a sua consequência. Vou voltar um pouquinho para a parte dos frutos, né? Quando nós vamos lá no supermercado escolher as frutas, e se nós trazermos aquela fruta ou aquele legume estragado, ela vai ter uma consequência. Primeiro, eu não vou poder comer. Segundo, eu paguei um valor por uma coisa que eu não vou usufruir. Então ela vai ter uma série de consequências. Na vida não é diferente. Vamos ter sérias consequências. E muitas vezes tem escolhas que são irreparáveis. Às vezes nem dá mais para consertar. Existem sim essas. Mas nós precisamos estar atento na hora do conserto, na hora da escolha, para que a gente não venha precisar, para que a gente não venha ter que depois estar a lamentar, mas sim escolher conforme as escolhas para a nossa vida está de acordo conforme a vontade de Deus. Então aqui, falando de escolha nessa manhã, nós temos aqui algumas escolhas erradas e suas consequências. Uma delas, queridos, nós bem sabemos, um texto bastante conhecido entre nós, que é Jonas. Jonas, ele escolheu não obedecer o quê? Uma ordem. Deus deu uma ordem para Jonas. Lá no capítulo 1 de Jonas, você vai ver isso. Deus deu uma ordem para Jonas. Jonas escolheu não obedecer. Olha só, escolha. Jonas escolheu não obedecer a ordem dada por Deus.
Então, o que que automaticamente acontece quando se desobedece uma ordem, principalmente dada por Deus? A consequência a qual veio a Jonas foi a causa da tempestade. Olha só, uma escolha errada, ela pode trazer para a tua vida grandes e sérias tempestades. Uma escolha errada pode trazer grandes tempestades para a tua vida. Foi a causa da tempestade, provocou prejuízos, e como profeta, Jonas foi repreendido por um pagão. Olha só, um profeta de Deus sendo repreendido por um pagão por causa de quê? Por causa da desobediência. Sabe, queridos, aqui nesse capítulo 1, logo de Jonas, quando nós começamos a ler esse capítulo, nós entendemos uma mensagem. Um profeta de Deus sendo repreendido por um pagão. Por quê? Por causa da sua desobediência. Então, a desobediência, ela tem as suas consequências. A desobediência, ela causa dor. Eu costumo sempre dizer isso para os meus filhos. Eu costumo sempre falar isso para eles, que a desobediência, ela causa dor. E foi o que aconteceu. Jonas escolheu não obedecer à ordem. A ordem foi dada. Jonas vai. Jonas vai e faz isso. E Jonas desobedeceu. A ordem dada a Jonas foi para que Jonas fosse aquela cidade chamada Nínive. E Jonas pega o sentido contrário. Quantas vezes eu e você tomamos sentidos contrários à ordem de Deus? Deus está falando, mas os nossos ouvidos muitas vezes não estão atentos à voz de Deus. Daí nós tomamos sentidos contrários e começamos a desobedecer, não obedecendo a ordem dada por Deus. E daí começa o que na nossa vida? Começa as tempestades, começa a aflição, começa as lutas, começam as dores. Por quê? Porque estamos em desobediência à ordem dada pelo comandante, pelo general de guerra, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, querido, nós temos outros exemplos ainda falando de escolhas erradas e suas consequências. Nós vamos tratando disso durante alguns dias aqui. Mas hoje, uma dessas foi Jonas. Medite nesse capítulo 1 do livro de Jonas, para que você possa ver, para que nós venhamos ter uma meditação da palavra, uma compreensão da palavra de Deus sobre a nossa vida. Quantas vezes nós estamos indo no sentido contrário? E isso também, muitas vezes envolve relacionamentos. Deus já disse que esse relacionamento não dá certo e às vezes você fica insistindo. Deus já falou contigo e mandou que você saísse de perto de certas pessoas, mas você continua insistindo. E daí a sua mente, daí a sua vida tem sido um caos. Por quê? Porque você não está sensível à voz de Deus e tem tomado direções contrárias. As decisões que têm prevalecido é a sua de ficar, enquanto Deus já disse, vai, te levanta, sai daí e vai para onde eu te ordenei. Houve uma ordem para Jonas. E muitas vezes Deus ele está nos dando uma ordem e nós estamos estagnados, parados no tempo, esperando o quê? Se Deus já está falando. Lá em Tiago, capítulo 4, vai dizer, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Talvez você não esteja ouvindo a voz de Deus porque talvez você não teve ainda esse momento de intimidade para se achegar a Ele. Se achegue a Deus para que Ele possa, para que os teus ouvidos estejam mais sensíveis à voz de Deus. Deus ele está falando com você, mas para onde você tem ido? Você tem andado na direção de Deus? Você tem feito aquilo que Deus tem bradado no seu coração? Querido, que nesta manhã essa palavra ela penetre na nossa vida, no nosso coração e que nós venhamos pôr em prática.
que nós venha ter um coração, uma vida de obediência ao nosso Deus, para que estejamos fora dessa tempestade, para que nós possamos encontrar a paz que excede todo o entendimento. Então nós precisamos obedecer a ordem de Deus nesses dias. O que Deus tem te mandado fazer? Pois te levanta, vai e faz. Porque o que não tiver ao teu alcance, Deus fará na tua vida, no teu lar, na tua casa e na tua família. Que Deus te abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e Pai, graças, Senhor, nós te damos e te agradecemos nessa manhã por esta palavra. Ministra, Senhor, nossos corações. Visita cada lar, cada família, Senhor. Deus, aqui também te apresento, Senhor, os lares que tiveram, Senhor, suas percas durante, Senhor, esse tempo de pandemia. Deus, vem, Senhor, consolar os corações, Senhor, dos familiares. Vem, Senhor, trazer o consolo em nome de Jesus. Assim, Senhor, continua conosco nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo, se Deus quiser. Fica na paz.